como o Zé Carlos disse, eu sou agrónomo e, portanto, por formação profissional, fui buscar aquela parte mais ligada à agricultura da Shell Carson, que é o Silent Spring, portanto, Primavera Silenciosa. Enfim, eu ouvi falar no livro a primeira vez nas aulas em agronomia, parece incrível, porque se fala disto em agronomia, mas foi o professor Pedro Amaro nas aulas de sanidade vegetal que falou, volta e meia dizia que havia este livro, que tinha sido o professor, algumas das coisas que se tinham preparado posteriormente e das organizações que tinham surgido posteriormente. Tive alguma curiosidade, arranjei um livro que não havia na biblioteca, arranjei o livro emprestado em inglês, na altura ainda lia pior em inglês do que hoje, porque parece estranho, mas e consegui ler algumas partes, não li do princípio ao fim. Agora, por causa do Zé Carlos, fui ler o livro do princípio ao fim e para ter uma ideia mais precisa do que lá está. Também no âmbito de outro trabalho que fiz anteriormente, o livro surgiu e, portanto, acabei por ter algum conhecimento do que se tinha passado à volta do livro e das consequências que tinha havido, nomeadamente pessoais da Shell Carson por causa do livro e, portanto, é um bocadinho sobre isso que vos vou falar, não muito. Como viram, só tenho 5 minutos, está apenas de censura. Vou tentar não olhar para ali para não ver o Zé Carlos, não vai me falar. Mas, portanto, muito rapidamente vou falar. Portanto, será muito redutor dizer que o livro é sobre os efeitos do DDT, embora, evidentemente, se fale sobre os efeitos do DDT. Também será redutor falar sobre uma série de pesticidas que já havia na altura, enfim, das consequências das suas aplicações. Enfim, mas, apesar de, enfim, diretamente ligado à agricultura, o curioso do Primavera Silenciosa é a forma como uma data de dados científicos, que são, enfim, que são quase intragáveis, acabam por poder ser compreendidos por qualquer pessoa, mesmo sem uma cultura agrícola, uma cultura ligada à agricultura, e os dados passam a ser claros. Uma outra coisa que o livro faz, que é importante, é que questiona o conflito de interesses, não é que não existe hoje, mas o conflito de interesses que existia, nomeadamente nos Estados Unidos, no governo, sobre quem efetuava o controle de teste de regulação do potencial tóxico das substâncias que iam sendo aprovadas, com quem fazia programas para a agricultura, nomeadamente apoio a agricultores, e também a regulamentação alimentar e aquilo que os produtos podiam ter ou não podiam ter no final da produção ou durante a produção. Enfim, vou falar muito mais depressa. Só esta questão dos pesticidas já existia na altura e da forma dos efeitos que eles faziam. O livro, antes de ser publicado, o livro foram publicadas três artigos na New Yorker, enfim, espaçados mais ou menos 3 a 3 semanas, e quando esses artigos começaram a sair, logo saiu o primeiro artigo, começou a haver uma série de reações da indústria química portanto, em ataques concentrados na Raquel Carson e na editora que se falava, nomeadamente queriam surgir uma série de processos em tribunal para retirar o livro, e, enfim, aquelas coisas que se fazem nestas alturas. Depois também começaram a aparecer campanhas caluniosas questionando a sanidade da senhora, dizendo que era uma radicalista, uma radical, que estaria histérica, que seria uma completa deslealdade, e mesmo, claro que muitas das coisas que estavam escritas era por ser mulher e também por ser comunista. Foram vários insultos que foram.
Quando saiu, não, era comunista naquela altura nos Estados Unidos. Ainda agora. Ainda é. Vamos mal outra vez. Estamos a falar do Ocidente. Depois também começaram a aparecer uma série de cartazes e de encartes pagos pela indústria da alocação da indústria dos químicos. Também já vi que tinham sido pagos pela Monsanto. Enfim, mas alguém pagou. E cartazes em que, por exemplo, aparecia havia um cartaz que aparecia com a águia americana, que os efeitos do DDT nos ovos eram os ovos não têm resistência para depois darem pequenos pássaros, e então aparecia uma águia pujante e que se dizia a águia voa porque o DDT saiu do mercado, ao lado de uma fotografia de uma senhora africana com uma criança ao colo e com ar doente, em que se dizia esta criança vai morrer porque o DDT saiu do mercado. Depois também a Monsanto publicou e distribuiu 5.000 cópias de um folheto com algumas páginas em que, portanto, quem leu Primavera Silenciosa, o primeiro capítulo é sobre a fábula do amanhã, que era uma aldeia ou uma vila americana em que tudo corria bem, tudo era maravilhoso, havia bosques, havia bichos, havia criancinhas a brincar, havia turistas, havia pescadores, e de repente tudo isto começou a correr mal. Houve crianças que ficaram doentes e morreram, agricultores ficaram doentes e morreram, os bichos desapareceram, os pescadores deixaram de ter peixes, deixaram de aparecer. Portanto, e há uma série de casos que ela conta, enfim, não tenho tempo para falar sobre isto muito tempo. E a senhora acabava, esse primeiro capítulo acaba dizendo que todos estes acontecimentos não se passaram numa vila americana, mas cada um destes episódios já se passaram em alguns sítios dos Estados Unidos. A Monsanto fez um folheto que era de Desolate Year, portanto o ano do desolador, em que dizia que o agricultor tinha ficado desgraçado porque as minhocas e as pestes tinham invadido o pomar de macieiras e tinha ficado sem maçãs. As crianças brincavam num jardim, foram mordidas por uma data de bichos terríveis que inclusive levaram-nos para casa. As pessoas em Nova Iorque tinham ido passear os seus cãezinhos ao parque e tinham levado dezenas ou centenas de carraças para casa e tinham sido atacadas pelas carraças, e mais uma série de coisas porque tinham sido abolidos os pesticidas e, portanto, todos estes bichos terríveis tinham atacado de forma violenta a natureza, o campo e as pessoas. Enfim, também outros ataques foi dizendo que isto um tipo da cianamide, de uma empresa americana, dizia que se o homem seguisse fielmente os ensinamentos da Sra. Carson, retornaríamos à idade das trevas. Em consequência disto, ainda hoje, e na comemoração dos 50 anos apareceu disso aos pontapés na internet, ainda hoje a Raquel Carson é responsável, ou é considerada responsável, por morrerem milhares ou milhões de africanos com malária porque o DDT foi abolido. Mas, curiosamente, o DDT só foi abolido da agricultura, nos Estados Unidos em 1972, se não me engano, em Portugal em 74, em janeiro de 74 foi abolido, mas continua a ser exportado pelos Estados Unidos para uma data de países. Ainda em 85, os Estados Unidos exportaram DDT em centenas de toneladas de DDT, e a própria OMS, apenas em 2006, começou a questionar o uso de DDT para o controle do mosquito que transmite a malária. Portanto, enfim, terá a responsabilidade de muita coisa nestas montanhas. Voltando ao primeiro silenciado, e vou calar. É muito mais, portanto, é muito mais do que sobre pesticidas, como eu disse, considerar que seria só sobre pesticidas.
tem muito mais a ver com, ou tem também a ver com a necessidade de separação entre objetivos de políticas agrícolas e decisões de aprovação de pesticidas. Tem muito mais a ver com consequências da intervenção do homem na natureza e sobretudo, sobre a grandiosidade de achar que vai dominar a natureza, quando está mais que provado que não, e também sobre a necessidade de que todos os cidadãos, portanto, todos nós, tenhamos uma visão crítica daquilo que nos é apresentado, daquilo que nos é dito sobre todas estas questões e sobre todas estas intervenções. Enfim, para terminar, para não ser mandado para lá, que é sempre desagradável, o trabalho da Carson continua a ser considerado uma peça fundamental da literatura ambiental, como diz o professor, e portanto, é essencial, por esta razão, de muitas vezes se atuar e decidir sem se entender as consequências das atuações, que eu penso que seria útil, isto não o farei, mas que seria útil lançar uma petição para todos os membros das comissões, institutos, agências, organizações que decidem sobre autorizações relacionadas com pesticidas, com introdução de produtos fitofarmacêuticos ou do género no mercado ou no ambiente, alterações genéticas também, ou mesmo só sobre fertilizantes sintéticos, quem está nestas agências ou comissões ou institutos, como eu quiser, fosse obrigado a ler o livro, mesmo depois não o seguisse, fosse obrigado a ler o livro antes de poder exercer funções.